Antes que eu viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim. Quiseste me usar para o teu louvor, Senhor. Quanta coisa linda a contemplar, e em teu nome, gente, a libertar. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Hoje vim dizer o que está em mim. Por todo lado há lutas desse prosseguir. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim. Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. Soberano. Soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Antes que eu viesse a existir, traçaste um plano lindo para mim. Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor. Quanta coisa linda a contemplar, e em teu nome, gente, a libertar. Quiseste me usar para o teu louvor, Senhor. Hoje vim dizer, por todo lado há lutas. Uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar. Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. A graça e a paz de Cristo Jesus. Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede nesta noite. Agradecemos a Deus por este momento de comunhão e de unidade da igreja na casa do Pai. Jesus disse em João 17: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós.
O interessante é que a física diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Mas eu gostaria de contradizê-la nesta noite. Dois corpos podem sim ocupar o mesmo lugar no espaço. Sabe por quê, igreja? Porque existe dentro de cada um de nós uma pessoa divina ocupando o mesmo lugar. E essa pessoa é o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda a avançar até aquele lar celestial. Quantos creem, diga amém. Queridos irmãos, tudo aquilo que excede tudo aquilo que ultrapassa a nossa capacidade natural é maravilhoso. Assim é o amor de Deus. O amor de Deus excede. O amor de Deus ultrapassa a nossa capacidade natural. Por isso que Ele é maravilhoso. Às vezes, procuramos palavras para descrever o grande amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Simplesmente não existe palavras. Convido a igreja a abrir as Sagradas Escrituras, o livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Lucas 15, versículo 11. A Bíblia diz que em tudo dai graças. E quem achou, diga graças a Deus. O texto fala da parábola do filho pródigo. Diz assim a palavra: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá a minha parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente.
Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas ou dos alimentos que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Só até aí, queridos. Queridos e amados irmãos, muito se prega hoje sobre o filho pródigo. Eu já preguei sobre o filho pródigo. Também já preguei sobre o irmão do pródigo. Mas nesta noite, eu gostaria de pregar sobre a figura central dessa parábola: o pai do filho pródigo. Queridos irmãos, quando olhamos para a Bíblia, começamos a conhecer mais de Deus. A entender o quanto Ele é santo, o quanto Ele é justo, mas também o quanto Ele é misericordioso e amoroso. Quando lemos a parábola do filho pródigo, no capítulo 15 do Evangelho segundo Lucas, começamos a conhecer o perfil de Deus como Pai. O texto deixa claro que aquele pai não obriga os seus filhos a ficar em casa quando estes desejam sair. O filho se aproxima do pai e diz: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence, porque eu quero realizar um projeto de vida longe dos teus olhos, longe da tua presença, longe da tua casa. O interessante, amados irmãos, é que aquele pai não impede que o filho saia de casa. Deus é assim, igreja. Ele sempre dá liberdade para os seus filhos decidirem. Ele não obriga ninguém. Ele não força ninguém. Ele não é um ditador. Ele oferece liberdade. Ele não deseja uma adoração forçada. Ele quer pessoas como eu
e como você, adorando por amor. Ele está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se você é um deles, diga amém, querido. Queridos irmãos, meditando no texto, percebemos que Deus é um Pai que nunca desiste dos seus filhos. Isso nos leva a orar. Senhor, dá-me um coração como o teu. Porque às vezes queremos desistir dos nossos filhos. E quantos pais não passaram por essa experiência? Através da parábola do filho pródigo, percebemos Deus Pai observando o filho indo embora. É um pai que vê o filho saindo, mas que tem a esperança de que um dia ele vai cair em si e voltar para a casa do pai. Igreja, aquele filho desistiu do pai, mas o pai nunca desistiu daquele filho. Meu querido irmão e minha querida irmã, você pode até desistir de Deus, mas Deus nunca desistirá de você. Ainda que a tua mãe se esqueça de você, a Bíblia diz que Deus nunca te esquecerá, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Esse é o amor de Deus que excede todo entendimento. É por isso que estamos aqui nesta noite, na casa do Pai, louvando, exaltando, magnificando aquele que é santo, eterno, Criador e Senhor das nossas vidas. Só a Ele a glória. Você pode aplaudir a Ele, querido. Versículo 17 do texto diz: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantou-se e foi para o seu pai. Queridos irmãos, a lição que aprendemos nessa passagem bíblica é que antes do pecador vir a Deus, ele precisa reconhecer
o seu verdadeiro estado pecaminoso. Ele precisa confessar os seus pecados. Ele precisa fazer a vontade do Pai. E fazer a vontade do Pai significa estar em suas mãos. O profeta Jeremias usa uma ilustração marcante. Ele disse: o barro está nas mãos do oleiro para ser moldado por ele de acordo com a sua vontade. Isso significa dizer que eu e você estamos nas mãos de Deus. Escute, querido irmão, o bater do teu coração, o abrir e o fechar dos teus olhos, o sucesso ou o fracasso da tua vida está nas mãos de Deus. Quer você queira ou não, você é dependente de Deus. Sem Ele, você não é nada. Você pode ter a força física, sem Ele, você não é nada. Você pode ter um intelecto invejável, sem Ele, você não é nada. Você pode ter tudo, sem Ele, você não tem nada. Por isso, querido irmão, louve a Ele, exalte a Ele, adore a Ele, glorifique a Ele. Versículo 20 diz que o filho vinha ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, foi correndo ao seu encontro e o abraçou. Essa é para você que chegou aqui nesta noite, aflito, desanimado, angustiado. Deus quer te abraçar nesta noite. Sabe por quê, igreja? Porque no abraço do Pai, todo o veneno do diabo é removido. No abraço do Pai, somos curados e restaurados. No abraço do Pai, sentimos segurança. Receba nesta noite o abraço de Deus Pai. Queridos irmãos, observem a atitude daquele pai. Ele chama os seus servos e diz: tragam a melhor roupa para vesti-lo.
Eu vou repetir, queridos. Aquele pai chama os seus servos e diz: tragam a melhor. Igreja, o que vem de Deus é o melhor. Deus tem o melhor para você nesta noite. Você crê nisso, querido? Se você crê, glorifique a Jesus. Amados irmãos, o pai do pródigo permitiu que o seu filho escolhesse o seu próprio caminho. Deus nos permite que escolhamos o nosso próprio caminho. Isso significa dizer que o sucesso ou o fracasso de nossa vida são consequências das nossas escolhas. Se escolhermos o caminho errado, pagaremos o preço, como fez o filho pródigo. Deus falou para o povo de Israel: escolhe, pois, a vida, para que vivas. Igreja, precisamos escolher os caminhos de Deus, porque é Ele que vai à nossa frente, disse o profeta Isaías. Mas voltando ao texto, o que chama a nossa atenção nessa parábola é que aquele pai não condenou. Aquele pai não julgou o seu filho. Ele não disse: você é o culpado de tudo isso que está acontecendo com você. Não! Pelo contrário, ele teve compaixão do seu filho. Ele estava feliz porque o seu filho tinha voltado para casa e honrou a sua volta com uma celebração. Igreja, os pais precisam ser compassivos com seus filhos. Independentemente de saber se os nossos filhos escolheram o certo ou o errado, eles precisam saber que o seu pai o ama. O nosso Pai Celestial nos ama, mesmo quando erramos. E quando nos arrependemos e voltamos para Ele, não nos nega o seu perdão. Pelo contrário, seus braços estarão sempre abertos, como estiveram naquela cruz, para nos abraçar, nos dar guarida. Pais, permitam que os seus filhos aprendam com os erros, porque os erros são transformados em acertos quando se aprende
com eles. Agora escute, igreja. Filho pródigo gastou os seus bens. O filho pródigo gastou a sua herança dissolutamente. Deus Pai gastou o seu tesouro maior, seu filho amado, em sacrifício, em morte de cruz, com ladrões, com corruptos, com pecadores como eu e como você. E a pergunta é: será possível encontrar alguém tão generoso, tão misericordioso, tão amoroso quanto Deus? Igreja, é Deus quem atrai a volta do filho pródigo. Tudo procede de Deus. É Ele quem nos escolhe. É Ele quem nos chama. É Ele quem nos perdoa. É Ele que nos justifica. É Ele que nos restaura. Deus celebra quando pecadores se arrependem. Ele tem prazer na misericórdia. Ele se deleita na salvação dos perdidos. Semelhantemente, os pais, com certeza, querem o melhor para os seus filhos. O pai de Sansão planejou o melhor para o seu filho, mas as coisas não saíram como ele esperava. O pai de Judas Iscariotes com certeza não gerou um filho para ser o traidor de Jesus. Pai de Saul jamais imaginou que o seu filho teria aquele final drástico. A parábola do filho pródigo nos ensina justamente isso. Nem tudo na família sai como planejamos. Queridos, observe que quando o filho mais jovem exigiu a sua parte na herança, o seu pai não disse uma palavra, porque nada que dissesse iria convencer aquele filho rebelde. Queridos irmãos, Deus tem sido uma das últimas portas que filhos rebeldes batem quando se encontram no fundo do poço.
Filho pródigo desistiu do pai, mas o pai nunca desistiu daquele filho. Esse pai podia ficar sem dormir por causa da dor da saudade. Esse pai podia ficar sem dormir por causa da dor da separação. Esse pai podia ficar sem dormir por causa da dor da perda. Mas ele tinha certeza que tinha feito o melhor para o seu filho. Quando Jesus disse essa parábola, filho caçula representava os pecadores, os rejeitados pela sociedade, os distanciados de Deus, eu e você. Jesus deixa implícito e muito claro nessa parábola que o pai do pródigo é Deus, o nosso Pai Celestial. Um pai amoroso, um pai misericordioso, um pai perdoador, um pai festejador, que deseja abraçar aqueles que deixam o pecado e encontram o caminho do arrependimento. É um pai que nos dá a liberdade para fazermos da nossa vida o que quisermos. Mas o mais importante é que, quando reconhecemos os nossos erros e voltamos para Ele, não nos nega o seu perdão. E a pergunta para mim e para você nesta noite é: temos nós perdoado os nossos filhos, como fez aquele pai amoroso? Querido irmão, perdoar é preciso, porque é a única maneira de salvar um relacionamento. Perdoar é preciso, porque é a única maneira de sarar as feridas. Perdoar é preciso, porque Deus nos manda perdoar. Se você se identificou com a história do filho pródigo, e procurou a sua felicidade com os prazeres do mundo, mas reconheceu que a verdadeira felicidade só podia ser vivida junto ao Pai. Saiba que Deus ainda te espera de braços abertos. Ele quer te abraçar nesta noite, querido, e dizer que te ama. Tudo o que você precisa fazer é arrepender-se dos seus pecados, se jogar nos braços do Pai. Ele tem uma herança eterna para você. Que Deus nos abençoe. Convido o ministério de louvor. Vamos nos colocar em pé, igreja.
como foi ministrado aqui na palavra, possamos voltar à casa do Pai. Sinto falta da sua voz me chamando pra entrar. Caminhar contigo, saudade do meu amigo, saudade do meu pai. Pai, eu sei que não mereço mais, não tenho pra onde ir. Eu sinto tantas saudades de conversar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai. O Pai, eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero o amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai, do meu Pai. Nos braços do meu Pai.